Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. O Parlamento Brasil está começando. Uma das primeiras medidas do governo federal foi facilitar o acesso à posse de armas de fogo. O tema é polêmico e divide opiniões. Mais segurança ou mais violência? A reportagem é da TV Assembleia de Goiás. O assunto é polêmico e está longe de um consenso. A publicação de decreto presidencial que facilita o acesso a armas de fogo reacende a discussão sobre a política armamentista no Brasil. Militares ativos ou inativos e algumas categorias de servidores públicos, como agentes penitenciários, de segurança e de inteligência, além da polícia administrativa, têm o direito assegurado. O mesmo vale para quem reside em área rural ou em área urbana, de estados com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Donos e proprietários de estabelecimentos comerciais ou industriais também podem pedir a posse, assim como colecionadores, atiradores e caçadores com autorização emitida pelo Comando do Exército. Antes, é preciso cumprir algumas exigências, entre elas, comprovar a existência de cofre ou local seguro para armazenamento em casas nas quais morem crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental e obrigatoriedade de cursos para manejar a arma. Este advogado aprova as mudanças, mas considera que elas deveriam ser ampliadas. Nós ficamos felizes com a sinalização que o decreto faz no sentido de que o governo, de fato, pretende flexibilizar a posse e talvez até o porte de armas para os cidadãos. A gente considera o decreto tímido. Poderia, por exemplo, ter simplesmente revogado o inciso 1º do artigo 12, ou seja, tirado essa declaração de necessidade. Bastava que você tivesse os requisitos mais objetivos, que é você ter comprovação de endereço, você ter uma idade mínima, você ter não ter antecedentes criminais, enfim, todos os requisitos legais, fazer o teste psicológico. Embora não altere o Estatuto do Desarmamento, o decreto fez aumentar a procura por armas de fogo. Nesta loja, por exemplo, a movimentação de clientes já é 20% maior. Pistolas, que oferecem um manuseio mais simples, seguidas de espingardas calibres 22 e 12, são os armamentos mais procurados no estabelecimento. Senhor José Maria, que há mais de 10 anos possui porte de armas, elogia a flexibilização trazida pelo decreto e aproveitou o momento para adquirir um novo revólver para proteger seu comércio. Isso aí é uma coisa que melhora, porque o bandido, para entrar na sua casa, ele não entra sem medo, faz covardia com sua família, com você, e sabendo que você está armado lá, ele tem medo, porque hoje em dia não tem esse negócio do cara não ter medo não, que qualquer bandido tem medo. Ele só aproveita a oportunidade para fazer as coisas má, porque sabe que ele vai sem ter risco nenhum. Se ele achar que tem um risco, ele tem medo, ele não vai enfrentar uma casa aí que às vezes tem muita gente, às vezes ele entra até sozinho, ele não tem medo não. Agora, se souber que você tem uma arma, e ele já vai pensar 2 vezes, né? Já a dona Zulene adquiriu uma espingarda para deixar em sua fazenda em Quirinópolis. Assim como o senhor José Maria, ela é favorável ao armamento da população. Eu sou favorável e acredito que, assim, como o vendedor nos orientou que vai ter que ter um teste psicológico, é claro que tem que ter, que não é qualquer pessoa que pode usar uma arma, né? Você tem que saber que tem que usar na hora certa, né? O deputado federal Francisco Júnior também aprova o decreto, mas faz algumas ressalvas. Eu, particularmente, sou a favor. Eu vejo que nós temos que dar o direito do cidadão proteger o seu patrimônio, proteger a sua família, o que não quer dizer incitar a violência. Então há uma diferença muito grande de uma coisa e da outra, porque o porte controlado dessa forma, havendo todo um processo, todo um critério para
dar condições. Eu falo, por exemplo, no nosso estado de Goiás, a situação dos fazendeiros, dos chacareiros, que ficam completamente desguarnecidos. Muito diferente de autorizar que a pessoa coloque uma arma na cintura ou no carro e saia por aí armada. É bem diferente disso. Por outro lado, os segmentos contrários à facilitação tanto da posse quanto do porte de armas de fogo argumentam que não há qualquer correlação entre armamento da população e queda dos índices de criminalidade. Por meio de decreto, não resolve a grande demanda da população por segurança pública, por paz nas suas casas. Ou seja, é um decreto que não resolve o grande problema da violência no Brasil. Os índices que são apresentados pelo Instituto Sou da Paz, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que durante a vigência da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, crimes letais, eles foram reduzidos de forma significativa, ou seja, o decreto, o Estatuto, ele é efetivo, já mostrou a sua eficácia e a sua revogação seria um retrocesso para o Estado brasileiro e, sobretudo, um retrocesso no que diz respeito a qualquer perspectiva de termos, enfim, uma política correta, adequada, a longo prazo de segurança pública. A segurança pública para a economia dos estados, mais precisamente de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa está preocupada com alterações na lei e garantem mais recursos para o estado, mas mexem no bolso do contribuinte. 2 decretos estaduais provocaram polêmica no Poder Legislativo Estadual desde que foram editados no final do ano passado pelo então governador Eduardo Pinho Moreira. Os deputados querem a revogação dessas medidas antes que entrem em vigor no dia 1º de abril. Os decretos acabam com benefícios fiscais de vários segmentos da economia catarinense. O maior impacto é no setor de alimentos. Um dos decretos aumenta de 7% para 12% o ICMS sobre itens que fazem parte da cesta básica, como pão, arroz e feijão. A alíquota do imposto também deverá aumentar para outros alimentos, como queijo, achocolatado, maionese e biscoitos. A medida atinge ainda medicamentos, querosene de aviação, gás GLP e materiais da construção civil, como tubos, tijolos e telhas. De acordo com os parlamentares, a medida faz com que os produtos catarinenses fiquem mais caros que os similares de estados vizinhos, perdendo a competitividade e aumentando o preço ao consumidor. Outra alteração é a redução de benefícios concedidos às empresas catarinenses que fazem parte do Proemprego, um programa de incentivo fiscal para empreendimentos que colaboram com o desenvolvimento do estado. O governo de Santa Catarina também revogou o benefício que permitia à indústria adquirir sem ICMS sucatas de metal, papelão, aparas de papel, tecidos e outros materiais do gênero. O outro decreto em questão acaba com a isenção de ICMS para insumos agrícolas, que hoje não são tributados e passarão a recolher alíquota de 17%, aumentando o custo de produção de grãos, leite e carne. Eu acho que o governo está sensibilizado, o secretário da Fazenda sabe disso e se propõe a vir aqui nessa casa para fazer os esclarecimentos que a sociedade precisa saber e também o parlamento aqui. A data já passou, foi em fevereiro, mês dedicado à conscientização sobre o lúpus, uma doença inflamatória e que não tem cura. Mas a TV Assembleia de Roraima não deixou a campanha passar em branco. Veja na reportagem. Maiara descobriu ser portadora do lúpus há 9 anos. Foram 12 meses de consultas até o diagnóstico. A doença, que é incurável, mudou sua vida e das pessoas com quem convive. Hoje, ela compartilha sua história com outros pacientes. É muito importante, né, para a conscientização dos próprios pacientes, dos familiares e amigos, né, porque muitas das famílias não entendem, né, porque não aceitam, né, e principalmente o paciente. Muitos pacientes descobrem que tem o lúpus e não aceitam a doença e também não sabe como lidar, conviver com ela, né, e através dessas palestras a gente tem orientação de como conseguir conviver com ela e sobreviver, né. Ela é um dos 52 membros da Associação de Pacientes de Lúpus de Roraima.
A cada 45 dias, o grupo se reúne para dividir conhecimentos e experiências. Para Maiara, os encontros são especiais. Eu me sinto muito honrada, né, por poder compartilhar com outras amigas com relação a isso. E fico feliz por hoje estar aqui. Já perdi amigas com lúpus. E o que eu puder fazer, compartilhar minha experiência com as outras, para mim já é uma grande vitória, né? De poder estar aqui falando, até na TV, eu fico muito feliz por isso. As reuniões ocorrem há um ano. O principal objetivo é a disseminação de informações. Em geral, a gente anuncia nos grupos de WhatsApp, né? Os contatos. Nós temos muitos contatos de pacientes que têm essa doença e é mais para estar tirando as dúvidas mesmo, tá? Alertando também, porque tem pacientes que acabam abandonando o tratamento, não sabe da importância, né? Não sabe do caos que isso pode causar na saúde deles, não saber que tipo de doença ele tem, o que ele tem que estar fazendo para estar se tratando, para estar se cuidando, não sabe às vezes o grau da gravidade da doença. Este reumatologista é quem ministra as palestras. Sua participação é voluntária. Para ele, o evento tem grande importância porque colabora na conscientização da população. O lúpus é uma doença rara que afeta principalmente as mulheres a partir dos 16 anos. Em Roraima, existem 240 portadores. Nós precisamos esclarecer o que é o lúpus, quais são as etapas, principalmente no seu quadro inicial, que é um quadro muito agudo, muito severo. A gente tem que orientar o paciente que ele precisa tomar algumas medidas, como usar o protetor solar, ter uma boa alimentação, bastante ingesta de líquido, e aí, propriamente dito, você iniciar o tratamento. O tratamento, a grande maioria das medicações, eles estão na portaria do Ministério da Saúde. Durante as palestras, o especialista responde a todos os questionamentos e orienta para que os pacientes busquem seus direitos. Direitos esses que não são respeitados em Roraima, na opinião de Hilda Lênio. A gente teve, como já relatamos mesmo, pacientes que vieram a óbito precisando de medicamento, amigas minhas mesmo, parceiras de luta. Eu, inclusive, sou paciente, já briguei muito pela falta de medicamentos, mas não melhorou nada. Aliás, nem andou, o problema só aumentou. Porque agora, de 2019 para cá, a gente está relatando o problema da falta de exames pelo SUS. As mortes de Brumadinho, em Minas Gerais, jamais serão esquecidas. Mas é preciso mais do que lembranças. A população quer o fim das tragédias. E qual seria a contribuição do Congresso Nacional? Veja na reportagem da TV Câmara. No início do ano legislativo, deputados já apresentaram mais de 10 projetos de lei ligados ao desastre de Brumadinho. A maioria altera a Política Nacional de Segurança de Barragens, uma lei de 2010. Uma proposta detalha exigências para a operação de barragens. 2 projetos proíbem o método de construção usado em Mariana e Brumadinho. Um deles também obriga a contratação de seguro no caso de rompimento. Das 88 barragens brasileiras com essa tecnologia, 55 ficam em Minas, de acordo com o deputado Rogério Correia, autor do projeto. O projeto de lei proíbe essa barragem, ela para de funcionar imediatamente e eles têm 1 ano para fazer desativação delas, o que significa drenar a água, retirar o rejeito, entregar, portanto, aquilo que foi minerado, aquele local, em condições de novo para o povo sem riscos, porque essas barragens ficam lá sem ser desativadas e esta, por exemplo, estava desativada e mesmo assim ocorreu nessa tragédia que nós vimos em Brumadinho. Outras propostas aumentam as exigências dos planos de emergência para acidentes. O projeto do deputado Celso Sabino exige que antes do licenciamento sejam feitas audiências públicas com os moradores. Eu peço também que as atas das audiências públicas sejam anexadas ao processo. Então, o técnico do Ministério do Meio Ambiente ou o técnico do Ministério de Minas e Energias ou da Agência Nacional de Águas que for analisar esse processo, ele vai ter à sua disposição o que as pessoas que moram próximo à barragem falaram, o cheiro que elas sentem, o caminho que elas percorrem, o barulho que elas ouvem. Foram reapresentadas as propostas da Comissão de Mariana para equiparar rejeitos de mineração a resíduos perigosos e para aumentar o valor das multas. Deputados também querem mudar o limite da indenização aos trabalhadores vítimas de acidentes, que hoje é de 50 vezes o salário da pessoa.
No caso de Mariana, 22 pessoas foram indiciadas e até hoje ninguém foi punido. O lobby das mineradoras é muito forte, por isso que os projetos não andaram na Câmara, não andaram no Senado, não andaram na Assembleia Legislativa e as pessoas não foram punidas no Judiciário. Então, fazer uma CPMI é fundamental, porque ela vai dar pressão em cima desse lobby e vencer o lobby que é forte. Agora vamos falar em educação, mas não do ensino tradicional, quando o aluno sai de casa para a escola. A reportagem da TV Senado acompanha a polêmica que envolve a educação domiciliar. Estudar em escolas não é a única opção de ensino. Apesar de no Brasil a prática do homeschooling, a educação domiciliar, não ser aceita, há muitas famílias que optam por essa modalidade de educação. A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor da Universidade de Brasília morou nos Estados Unidos, estudou o modelo de educação americano, mas faz ressalvas em relação à educação domiciliar. Vai ser extremamente seletivo, porque só pode entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas, né? Então não vai equalizar a oportunidade. Vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar. Segundo a ANED, Associação Nacional de Ensino Domiciliar, em 2011 havia cerca de 360 famílias praticando o ensino em casa. Em 2018 já são 7.500, um crescimento de mais de 2.000% em 8 anos. Mas o que leva as famílias a tirarem seus filhos da escola? Em primeiro lugar, está o desejo de oferecer educação personalizada aos próprios filhos. Depois vem motivos relacionados à fé da família. A má qualidade do ambiente escolar e do ensino oferecido também estão na lista, além da doutrinação ideológica. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Mas os trabalhos científicos que são feitos em países que já estão há décadas com a educação domiciliar, eles mostram algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, os alunos educados em casa têm de 15% a 30% melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas do governo, né? O ENSEJA do ensino fundamental, o ENSEJA do ensino médio. Eu tenho um testemunho disso na minha casa, minha filha foi aprovada no Enem, aos 16 anos ela entrou numa faculdade. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou o reconhecimento da educação domiciliar por não existir regulamentação para essa prática de ensino. Mas uma das metas do governo Bolsonaro para os primeiros 100 dias de governo é apresentar uma medida provisória regulamentando o assunto. O texto será apresentado pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. No Senado, há 2 projetos do senador Fernando Bezerra Coelho que tratam do assunto. Um deles deixa claro no Código Penal que não é crime de abandono intelectual ensinar as crianças em casa. O outro regulamenta a educação domiciliar, permitindo que as famílias possam adotar essa prática de ensino. Outros países que têm essa experiência convivem muito bem. Dá a liberdade para aqueles pais, mães, pai que tem disponibilidade de tempo para educar o seu filho em casa, para prover a educação na sua própria casa, que ele possa fazer, evidentemente, com alguns critérios, né, de acordo com determinados procedimentos, para que se possa fazer uma avaliação e a criança não ter nenhum prejuízo na fase da sua formação. Vou me reunir com o ministro da Educação, que vem apoiando essa ideia, e penso que aqui no Senado a gente deva ter maioria para poder apoiar a educação domiciliar. Uma escola pública como outra qualquer. Professores, alunos, salas de aula. A diferença? Os muros do colégio. A educação em forma de grafite. Veja na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. As cores e as formas dão vida ao pátio da Escola Estadual Fenelon Miller. Os desenhos representam discussões sobre temas polêmicos
em sala de aula. A gente começou a falar assim, não vamos fazer de qualquer desenho e colocar na parede, vamos discutir assuntos que a hora que a pessoa vê além da beleza, ela começa a refletir. Então a gente abordou temas em sala de aula como depressão, uso de droga, vários temas bem polêmicos, homossexualidade, intolerância religiosa, né, que também não teve espaço ainda. Então são temas que a gente discute, que a gente fala, que a gente conversa, a gente tem um espaço para que eles possam falar sobre sexualidade. Eu acho que a arte é isso, é você movimentar em todos os sentidos. Os temas fazem parte da vida dos alunos. O dia a dia, representado em imagens, foi cuidadosamente elaborado primeiro com lápis de cor. Tudo construído dentro das condições restritas de uma escola pública do bairro CPA 2, em Cuiabá. Um emprestava do outro, um pintava em casa, emprestava do primo, enfim, a gente conseguiu de alguma forma aqui. E aqui a gente começou, trouxe uma coisa, a diretora ajudou com grosso, né, que seria porque a gente teve que arrumar o muro ainda. Então, assim, a escola é uma escola bem humilde, assim, não recebe tantos incentivos, né? E a gente teve que tirar praticamente do bolso para poder fazer essa pintura. Tayla superou a falta de materiais e ainda ajudou os colegas. Não dá de fazer tudo sozinho. Aí, se ajudar eles, um ajudando o outro, cada vez fica melhor. Suas 2 grandes obras já estão estampadas na primeira etapa do muro da escola. No grafite, ela registrou racismo, homofobia e superação. O primeiro significa depressão. Você pode estar nos seus dias mais sombrios, mas você ainda tem uma esperança sobre isso. E o último fala sobre o racismo e a homofobia, porque é um assunto muito conversado no Brasil. Temos muitas pessoas homofóbicas e racistas. Só que se você ter dinheiro, as pessoas não vão te julgar por isso. Mas se você é pobre, negro e homossexual, elas vão te julgar cada vez mais. Das lágrimas que brotam de uma raça forte no Brasil, a jovem artista promove também um encontro emocionado de 3 gerações. Nossa, achei muito lindo e vim ver de perto. Que não tinha vindo ainda, 1 semana atrás eu vim ver. Amei, achei muito bonito. E estou muito orgulhosa de ser vó dela. Estou até emocionada com isso, sabe? Mas estou muito feliz por ela, sim. Muito orgulho. No dia que ela estava vindo fazer, eu vim com ela para poder ver de perto. Gostei muito do que eu vi. O projeto de grafitar o muro nasceu em conjunto com o corpo docente da escola. Essa parceria foi bacana, que nós pudemos trazer não só a pintura, os desenhos, mas também as danças. Nós fizemos um intercâmbio cultural em todos os países, né? Então foi bem legal. Então a Dani entrou com os desenhos e eu entrei com a dança, fazendo essa integração cultural. Grafitar os muros da escola dá aos alunos um espaço com mais conforto visual, oferece aconchego. Tudo que a gente puder pintar e expor essa beleza, essa arte, esse talento deles, porque assim a gente vê que é uma escola muito assim, muitos casos de droga. E até um que fez um desenho bem interessante, eu falei assim para ele, mas por que você não larga da droga e vem ser artista? Artista tem campo, né? Você tem talento, não desperdice o seu talento, né, dessa forma. Então, acho que a gente pode resgatar muitos alunos, a gente pode dar um outro caminho, uma outra visão de mundo, podendo ser útil, né, podendo trazer a beleza aí para todos. Agora, para terminar o trabalho, essa escola precisa da sua ajuda. Tem muita arte para ser feita. A gente gostaria de continuar o projeto do muro. Quem pudesse doar tinta, lápis de cor, lápis, borracha, o que a gente precisa para a produção, né? Tinta para parede, pigmentos, a gente aceita de bom grado, né? E o programa de hoje fica por aqui. Você também pode acessar as nossas reportagens pelo endereço senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Parlamento Brasil. Até lá!